E aí, amigos e amigas, agora você chegou no momento mais esperado que é a osmose, meu amigão. Dessas propriedades coligativas, essa é a que mais cai. Essa aí você vai jogar duro junto comigo. Preste bem atenção para se ligar, já que aqui a gente não tem enrolação, aqui é direto na explicação. E vamos direto para o que é osmose. Osmose, meus amigos, osmose nada mais é do que a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável, que a gente vai escrever MSP para não ficar escrevendo muito, para ganhar tempo. Tempo mínimo, mas ganha, né? De uma solução menos concentrada para outra mais concentrada, ou de um solvente para uma solução. O lance é o seguinte, isso aí você pode até decorar se você quiser a teoria, mas é bom você entender. Por que do meio menos concentrado para o mais concentrado? Vou lhe mostrar. Primeiro imagine que aqui tem um sistema, e nesse sistema eu tenho água. Digamos que essa água é pura. E eu vou ter outro sistema com água, eu botei de um azul diferente para poder ficar parecendo que é outra água, mas a água é a mesma, agora essa daqui é salgada. Salgada. Imagina que eu tenho uma hemáciazinha e vou jogar nessa água pura. Sabe o que, que vai acontecer? Ela vai inchar, vai ficar túrgida. Sabe por quê? Porque a água vai entrar na hemácia, na célulazinha aí. Ó. Amigo. E se eu botar na água salgada, ela murcha, porque a água sai dela. Ah, amigão, então peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Na primeira ela entra, na segunda ela sai. Por quê? Justamente. Quando você fala de água pura, significa dizer que a água pura ela não tem muitos sais dissolvidos. Ou seja, ela é pouco concentrada. Praticamente a gente considera zero. Vamos considerar zero. E a água salgada tem bastante íons. Significa dizer que o meio mais concentrado está fora, na água salgada. E na água pura é a própria hemácia que está mais concentrada. Ah, então se a hemácia está mais concentrada, a água entra nela. Se a água salgada está mais concentrada, a água sai dela. Sim, mas por quê? Sabe por quê? Se liga aí, maluquete, que eu vou lhe dizer aqui, ó. Se você tem aqui um sistema bacana, e esse sistema aqui, ó, você tem uma membrana semipermeável, onde você vai ter água de um lado, água do outro, concentração de um lado. Vou botar menos concentrado de um lado e mais concentrada do outro lado. Você diz, ah, amigão, e aí, o que é que eu tenho com isso? Você tem o seguinte, para você poder se ligar. Aqui, a água ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai sair desse meio para esse de cá. Vai acontecer isso. Agora, sabe por quê? O solvente saiu daqui para lá? O solvente saiu daqui para lá porque ele está mais concentrado. E mais concentrado quer dizer o seguinte, ele tem mais cargas positivas e negativas. Quanto mais cargas, ele consegue atrair mais as moléculas de água para ele. Se você tem um meio onde você tem poucas cargas, ele está pouco concentrado, tem pouca atração em relação às moléculas de água do outro meio. Ah, amigão, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu coloco muitos íons, muito concentrada, ela fica mais positiva e mais negativa. É. E aí ela atrai as moléculas de água por conta desse excesso de cargas. Sim. Quanto mais cargas, significa dizer que ela está mais concentrada, logo tem mais atração. Ah, e ela para que horas? Bom, ela para quando ela chega nesse nível aí. Que aí, na verdade, você chama isso daqui de pressão. Essa coluna d'água exerce uma pressão. E essa pressão chama de pressão osmótica. Que nada mais é do que a membrana, a pressão que cessa a osmose. Ela para, ela não deixa mais o solvente passar, ela já chegou onde ela queria. Isso aí, na verdade, eu vou ampliar o desenho aqui para você, vou colocar a membrana maior e vou colocar minha membrana bonitona com moléculas de água de um lado e vou colocar moléculas de água do outro lado. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar um meio mais concentrado do que o outro. Quando você tem isso aqui, esses íons, eles vão fazer isso aqui, ó. Esse meio é chamado de hipotônico. Ou seja, hipo quer dizer menos. Menos concentrado, menos pressão, menor pressão osmótica. O outro é hipertônico. Mais concentrado. Mais cargas, maior pressão osmótica aqui, ó, mais concentrado. Aí você fala, e aí o que, que acontece? Os íons, pelaquela interação íon-dipolo, atrai as moléculas de água. Então ele puxa as moléculas de água de um lado para o outro. Quando ele puxa, aí o que, que acontece? Vai chegar um momento que isso aqui ele vai puxando, puxando, puxando. Ou seja, essa concentração aqui que é baixa, concentração baixa, e essa concentração aqui que é alta. O que é que vai acontecer? Quando o solvente vai saindo, essa concentração vai aumentando e essa vai diminuindo. Até chegar um momento que elas ficam iso. Iso quer dizer iguais.
ficou igual isso aqui, ó. Parou aqui, ó. Quando essa pressão agora aqui, amigão, ó, impediu a passagem do solvente, ou seja, os meios ficaram isotônicos, ficaram com a mesma pressão. Pressão de um lado igual a pressão do outro. Então está em equilíbrio, acabou, fechou a osmose. Ah, amiga, então quer dizer que a osmose é a passagem do solvente, sempre solvente, viu? De um meio menos concentrado para outro mais concentrado, porque o mais concentrado tem carga, sim. Puxando as moléculas de água, ele vai puxar até um determinado, sim, quando fica isotônico, que quer dizer que as pressões se igualaram. Resumiu, é isso aí. Ah, amiga, mas vem cá, e aquela osmose reversa é o quê? Bom, reversa quer dizer que é o oposto, né? Então o que acontece, amigão? Acontece aqui, ó. Imagina que você tem um sistema, que aí eu boto aí só para você dar aquele velho print. Nesse sistema eu coloco minha membrana, semipermeável. Eu vou colocar água salgada de um lado e não vou botar nada do outro. Vou botar aqui um êmbolozinho. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, o que é osmose reversa? Lá o solvente passa de um meio menos concentrado para outro mais concentrado. Aqui eu vou forçar o solvente sair do meio mais concentrado. Ou seja, a água está salgada, eu vou tirar somente água desse sistema, que é uma solução para os problemas de falta de água também. Eu posso minimizar o problema tirando a água. É como se você estivesse tirando o sal da água. Fazendo analogia. Porque você vai tirar a água do sal, na verdade. Ah, amigo. Então quer dizer que o que é que eu faço aqui? Você faz isso daqui, ó. Você imprime uma pressão. Joga uma pressãozinha, ele faz isso, ó. Aí o que que acontece? Do outro lado, você tem água pura. Água pura. Desse lado, sal pra caramba e água bem mais concentrada. Ah, amigão, então a água de lá, água pura, eu posso consumir, justamente. Faz os devidos processos para poder medir a qualidade direitinho e um abraço. Ah, rapaz, então quer dizer que eu posso fazer isso? Pode. Então a osmose é a passagem natural. A osmose reversa, forçada. Show de bola. Ah, amigo, agora que eu entendi esse negócio, então é assim que ele funciona. É assim que ele funciona. Agora me diga uma coisa, eu posso calcular essa pressão? Bom, tem os aspectos quantitativos, né, que você pode calcular sim. Como é que eu calculo? Bom, as leis da osmometria tem a ver com esse cara aqui, ó, Van Hoff. Ele identificou o seguinte, ele experimentalmente percebeu que a temperatura, quando ela é constante, a pressão osmótica ela é diretamente proporcional à concentração molar. Se a temperatura está constante, a pressão é diretamente proporcional à concentração. Só que aí, para você transformar isso numa igualdade, você deve usar uma constante que eu chamei de K. E aí a concentração molar é a proporcional. Então, peraí. A pressão é proporcional à concentração molar. Então, π é igual a km. É. Mas você pode, se você quiser, transformar a concentração molar, que é número de mol, dividido pelo volume. Então, isso aqui, você vê que o volume está no denominador. Você percebe que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume da solução. Inversamente proporcional. Pressão inversamente proporcional ao volume. Vai guardando isso da aula de gás. Na segunda lei é quando a concentração é constante. Se a concentração é constante, significa dizer que a pressão ela só depende da temperatura, proporcional à temperatura. Ou seja, temperatura em Kelvin. Esse K agora é do Kelvin, porque eu não deveria nem ter botado o K ali, devia ter botado outra coisa. Eu boto o K, o cara pensa que é constante. Não é, ali o K é de Kelvin. Aí a pressão, ela vai ser igual a K, que não é o Kelvin, vezes T, que é a temperatura que é na escala Kelvin. Esse K é de constante. Ah, tudo bem. Então quer dizer que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à temperatura? Sim. Isso aí tem a ver com a lei de quem, amigão? Lei dos gases. Que é justamente essa lei aqui, ó. Ah, aquele gás perfeito, sim. E você lembra da aula de gases, de Charles, Boyle e Gay-Lussac? Pois é, esses três carinhas aí, amigão, que criaram aquelas leis, tá todo mundo aqui agora. Então aquela formulazinha PV-NRT, experimentalmente, foi comprovado o seguinte, que eu posso usar P, V, N, R e T aqui também, fazendo analogia. Ah, rapaz, então P vai ser igual a, o V está multiplicando, passa dividindo, N sobre V, RT. Então, P é a nossa pressão, π, que é P em grego, N sobre V é a concentração molar, o R é R e o T é T. Então, para calcular aquela pressão lá de trás, é só pegar a concentração, o R é a temperatura. Ah, rapaz, então eu posso fazer isso? Pode. E se for dissociado ou ionizado, não pode esquecer de multiplicar sempre, sempre, sempre
Pelo I. Multiplicar pelo I. Ah, rapaz, então eu posso fazer isso? Pode. Então, como você já sabe, que você está acostumado, eu boto todo mundo para você aqui, ó. Pi é a pressão osmótica, M é a concentração molar, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura em Kelvin, M é a massa do soluto, que você pode usar também, usando a formulazinha aqui, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. MM é a massa molar do soluto, que você pode usar, se você quiser. V é o volume da solução. E eu botei aqui, não deveria ter botado, porque eu achei que eu ia botar mais coisa, mas não botei. Mas tudo bem, pode voltar para você printar, senão você fica chateado que você não printou. E aí você tem basicamente tudo. Então, no lugar do N, que é assim, a concentração molar é o número de mol dividido pelo volume. E o número de mol é a massa sobre a massa molar. Então você pode usar também se você quiser, depende da condição do exercício. Ah, então é só isso que eu tenho que saber? É. Então as suas grandezas são essas, você vai jogando duro, e agora sim, entendeu a osmose? Passa a lei do solvente e relacionando a lei dos gases. A pressão é inversamente proporcional ao volume, diretamente proporcional à temperatura. Vai exercitar agora. Eu não fiz esse exercício ainda, mas em breve eu vou colocar para você poder jogar duro. Até a próxima. Muito obrigado. Vai treinar isso, rapaz. Vai treinar. E aí sim, chegamos ao final de mais uma aula. Agora, a próxima aula é importante. Osmose no cotidiano, que é o que mais cai. Valeu, obrigado. Fui!